Romanos 12, 2. Aleluia. O Espírito Santo realmente é bem organizado, né? Eu estava vendo a palavra, os hinos, é tudo, né? Aleluia, alinhado um ao outro, né? Aleluia. E não vos conformei com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quão seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar. Aleluia. Aqui Deus vem falando conosco, né, irmãos? Porque às vezes estamos na igreja há muito tempo, há muitos anos. E eu cheguei ali perto da Mara e falando para ela, a gente realmente escreve, lê, medita. E chega aqui, né, Deus traz outras coisas. Mas realmente, para nós termos vitória, nós temos que ter uma mente renovada. Aleluia. E como foi dito agora há pouco, né, nós temos que nos revestir. Aleluia. Em outra versão, a Bíblia diz assim, na versão NVI, diz: não se amolde ao padrão deste mundo, transforme-se pela renovação da mente, para que vocês experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Como, irmã Ana, que eu vou renovar a minha mente? Aleluia. Acabou de ser dito aqui, né? Nos revestindo. Aleluia. Como que eu posso transformar a minha mente? Aleluia. Buscando a Deus. Deus é tão maravilhoso, tão sábio, aleluia, que Ele fez a nossa mente, irmãos, de uma maneira, né, que ela pode ser transformada. Aleluia. Aquilo que você passou quando você era criança, que ficou as marcas, que ficou os traumas, né, que ficou os medos, que ficou assim uma pessoa assustada, né? Aquilo você passou por quê? Você foi agredida, você foi maltratada, você foi agredida com palavras, né? Às vezes você foi violentada. Aleluia. Estou falando para a igreja e para quem vai ouvir isso daqui, né? Muitas pessoas sabem que muitas crianças são agredidas, né? E são violentadas por pessoas que deveriam protegê-las. E isto causa-se trauma, né? Aleluia. E eu pesquisando, você vê, quando a gente é criança, a gente tem uma parte do cérebro que chama córtex, que não se desenvolve, né? Não tem esta capacidade que nós temos hoje em dia, né? De nos defender, de raciocinar. E aquilo fica até pequeno. Ele não se desenvolve quando a criança passa por essas coisas. Aleluia. Palavras, né, que às vezes a gente diz palavras de maldição, né, que pai xinga, né, maldiz a vida da criança. Aleluia. Uma vez eu estava com uma missionária e ela dizendo que a vizinha dela, ela mora numa avenida e passa muitas pessoas carregando a carroça. Aí disse que ela virava para o filho e dizia assim: você vai ser um carroceiro igual esses aí, né? Era uma subida, e aqueles carroceiros, quer dizer, ela já estava, né, amaldiçoando a vida do filho. Sabemos que é por falta de sabedoria. Aleluia. Mas Deus é tão maravilhoso que o nosso cérebro é como uma massinha de moldar. Aleluia.
quando a gente é criança, né? Quando ela é nova, ela é mais molinha, né? Quando a gente cresce, ela fica mais dura, né? Mais resistente. Aleluia. É aí onde nós temos que vir aqui, na casa do Senhor, nos revestir, aleluia, da palavra do Senhor, para que a minha mente e a tua seja moldada. Aleluia. Seja transformada. Aleluia. Porque Deus deixou, né, o cérebro de uma maneira, aleluia, que aquilo que eu passei, irmãos, não é na minha infância, não é para me carregar para a vida inteira. Aleluia. Não é para me fazer daquelas coisas, daquele sofrimento que eu passei, né? Aleluia. Um caos, né? Aleluia. Ele me mostra que através da palavra, através do Cristo ter vindo aqui na terra, aleluia, eu posso fazer a minha mente renovada, transformada. Aleluia. Esta é a vantagem e a bondade de Deus comigo e com você. Essa palavra, irmão, é um presente para a nossa vida. Aleluia. Por quê? Se eu renovar a minha mente, né? Se eu não me conformar com as coisas que eu passei. Por quê? Porque qual é o intuito do inimigo? É nos pôr numa prisão. Traumas, medo, depressão, tristeza, angústia, dor, doença, aleluia. E ali nós ficamos dentro dessa prisão. Mas nós temos um Cristo, aleluia, que veio, quebrou as cadeias, quebrou os grilhões, quebrou as correntes e nos libertou. Aleluia. E por isso a nossa mente pode ser renovada. Eu não posso viver com aquilo que eu passei, mas eu posso fazer daquilo que eu passei, irmão, né? Eu costumo dizer assim, tem coisas que eu digo assim, é melhor eu ouvir isso do que ser surda. Eu dizia isso para o meu esposo quando ele estava vivo. Ele às vezes ficava lá cheio de tristeza, né? Por causa do que ele estava passando. E aí ele falava um monte de besteira. Eu ajoelhava, ponhava as mãos para o céu e dizia: Senhor, eu te agradeço eu ouvir isso, que é melhor do que eu ser surdo. Porque não adiantava eu mandar ele calar a boca. Então, irmãos, tem coisas que eu não posso carregar o resto da vida. Eu tenho que fazer daquilo que eu passei. Aleluia. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com aquilo que eu passei. E eu renovando a minha mente, eu posso fazer com que a pessoa que me oprimiu, a pessoa que me humilhou, aleluia, porque Cristo veio e disse assim: orai pelos teus inimigos, aleluia. Quando Cristo disse isso, Ele quis fazer o quê? Me libertar. Me libertar disso, irmãos. Porque eu não posso ser igual a Ele, aleluia. Eu tenho que ser diferente. Quando eu oro pelo meu inimigo, aleluia, automaticamente Deus está vendo que eu tenho uma mente transformada. Aleluia. E se minha mente é transformada, eu sou diferente. Eis que nova criatura eu sou. O homem velho ficou. Para mim ser uma criatura, se eu era nervosa eu não sou mais. Né? Se eu levava tudo no pé da letra. Eu me lembro que eu dizia, eu não levava desaforo para casa. Hoje em dia, toda consequência, tudo que eu passo, o Espírito Santo diz: cala a boca. E eu tenho que ficar calada. Sabe, irmãos? Porque a própria palavra diz que é melhor eu obedecer do que sacrificar. O que está em mim e em você que Deus quer que a gente molde? Sabe, uma vez eu ouvi um irmão falando que a gente às vezes está na igreja há muito tempo, só que a gente tem que ver, irmãos, que aqui não é uma empresa que você trabalha 35 anos, 45 anos e se aposenta e vai ter um salário. Todo dia eu
tenho que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E por que Deus quer que eu viva, que eu tenha uma nova mente? Por que às vezes eu estou na igreja tanto tempo e eu não recebo aquilo que eu quero? Aleluia. Porque, irmãos, tem algo em mim. Aleluia. Esta palavra, estes dias, o Espírito Santo nem me deixou dormir. Aleluia. Por quê? Porque quando Deus me usa para levar para a igreja, primeiro fala comigo. Aleluia. Não é só para a igreja, é para nós todos que estamos aqui. Aleluia. Irmãos, ter autoridade, né, num cargo que eu tenho, não é, né, qualquer coisinha que eu vá falar com o irmão. Não, irmãos, é ser manso. Aleluia. Renovar a minha mente é ter a mente de Cristo. Aleluia. É ser, né, aleluia, calmo. Você vê que quando Deus ensinava ali os discípulos, cada um tinha uma personalidade. A mesma coisa dentro da igreja. Eu tenho que aprender, aleluia, a lidar com cada um. Tem hora que eu fico lá em casa pensando assim, nos pastores. Oh, Jesus, né? Porque tem gente, né, que é mais trabalhoso. Aleluia. Pois, aleluia, como eu renovo a minha mente? Buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia. Eu já vejo que Deus quer tudo em primeiro. Esses dias eu tenho acordado 5 horas da manhã. Às vezes eu vou dormir às 2, às 5. Aí tá bom, Deus, Jesus, vou orar, vou meditar. Aí hoje, eu lá na cozinha, porque na cama fica ruim para mim ficar, eu fui sentar lá na cozinha. Aí, eu meditando na palavra, aí o Espírito Santo disse assim, é o primeiro horário da manhã. Aí eu entendi por que já há 3 dias que ele estava me acordando nesse horário. Aleluia. Então, irmãos, é igual a pastora falou, não sabe orar, acha que ora 2, 3 palavras e já acabou. Aleluia, lê um salmo. Aleluia. Enquanto isso, a minha mente e a sua, aleluia, vai se transformando, vai se abrindo, vai vendo que Deus molda. Deus molda o velho homem. Ele tira aquilo que foi velho. Eis que nova criatura eu sou. Para mim ser nova criatura, eu tenho que ser transformada. Aleluia. Ser diferente. Glória a Deus. Que Deus, aleluia, faz isso conosco. Uma vez uma irmã, né, por causa de algo que eu passei, ainda era lá na igrejinha, né? Aí eu resolvi dar um tempo de tudo. Depois que eu voltei, a pessoa virou para mim e disse assim, você já pensou se você não tivesse parado, aonde você estaria? Aleluia. E isso, sabe, irmão, tem coisa que Deus usa a pessoa para falar comigo e com você, não é para te machucar. Aleluia, é para você aprender. Mas eu virei para a pessoa, fiz igual um dia eu falei aqui, veio quentinha do céu e disse assim, não, mas eu agradeço a Deus por Ele me dar uma nova oportunidade. Aleluia. Porque só Deus faz isso. Né? Eu estou assistindo ali a história de Davi. E ele disse assim, né? Eu quero cair na mão do Senhor. Eu quero cair na mão de Deus. Mas eu não quero cair na mão dos homens. Sabe? Porque Deus tem misericórdia. Né? Ali ele pediu e veio aquelas pragas. Mas o Senhor olhou, teve dó e parou. O homem não. Ele te pisa, ele te massacra, quanto mais, né? Aleluia, ele faz, mas ele, né? Acha que pode fazer. Deus não, irmãos. Deus é misericordioso. Então eu olho, né? Antes eu dizia assim, Senhor, por que eu? Hoje em dia eu digo, graças a Deus, Senhor, que o Senhor me dá a oportunidade,
aleluia, de estar na tua casa, aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Como a pastora falou, né, depois daquele dia que ela pregou aqui, nos alertando, nossa, eu fui com aquela palavra, Jesus me mostra, Senhor, sabe, irmão, porque é isso que nós temos que fazer. Não é ficar, essa palavra é para fulano, essa palavra é para cicrano, porque se a minha mente for transformada, irmãos, aleluia, eu vou viver o melhor de Deus, aleluia, eu vou viver o melhor de Deus, eu vou compreender melhor, aleluia. Quantas coisas a gente deixa de receber? Fulano fez isso, orar. Olha, Jó perdeu 10 filhos. E o que ele falou? Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ali ele estava mostrando que ele tinha uma mente transformada. Aleluia. Eu passei coisas bem mais fracas do que quando Deus levou meus filhos para ele. Aleluia. Mas, no entanto, Deus me mostrou e me fortaleceu. E eu continuei na presença de Deus. Sabe, a minha mente e a tua vai sendo transformada conforme nós vamos comendo a palavra. A palavra é como um alimento, é como água. Eu acabei de beber água, já estou com sede. Aleluia. Eu comi, daqui a pouco eu já quero comer de novo. A mesma coisa é a palavra. Aleluia. Aí, irmãos, Deus chama, quando Ele escolhe, eu já vi por mim, aleluia, que não adianta, não tenho saída, eu tenho que fazer o que Deus quer, aleluia. Então, eu prefiro pagar o preço, fazendo o que Ele quer, né, do que pagar o preço sendo desobediente. Por quê? Eu pagar o preço fazendo o que Ele quer, eu sei que o inimigo se levanta aqui, mas ele vem por um caminho, mas por 7 ele tem que fugir. Então, se o teu patrão te desafia, te humilha, ore por ele. É difícil, irmãos. Mas é tão bom a gente pregar o que vive, porque a gente tem experiência. Eu tenho uns vizinhos, que eu saio no portão, estão ali. Entendeu? E eu tenho que perdoar, eu tenho que ouvir, ficar quieta, né? Eu tenho que ser afrontada. E vinha me bater, eu tive que trancar o portão. Sabe, porque o Senhor falou para mim ficar quieta. Porque eu já tive vitória ali, que só eu e Deus sabe. Então eu creio em Deus ou eu deixo de crer? Eu prefiro crer. Aleluia. Eu prefiro renovar a minha fé. Eu entro para dentro de casa, irmãos, e choro. Digo, Senhor, como é difícil, mas me ajuda. Deus pode. Se Ele faz na minha vida, Ele faz na sua. Então Ele pode abrir uma porta impossível. Ele pode fazer você viver sonho. Ele pode tirar o trauma. Você não pode se conformar. Eu sou assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Cristo não veio para mim ficar da mesma forma. Eu não vim aqui e aceitei Jesus. Eu não estou aqui ouvindo a palavra para me ficar do mesmo jeito. Eu não entrei aqui para me sair da mesma forma. Aleluia. Mas transformada. E eu sou transformada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Eu me revisto. Quando eu me revisto, eu enfrento os dias maus. E é como a pastora falou, em vez de rir, aleluia, vamos orar. Aleluia. Da outra vez que eu fui afrontada, irmãos, eu nem sabia. O carro do abençoado ficou lá na calçada. O pessoal da prefeitura veio fazer um concerto e bateram no carro. Mas a mulher que faz faxina na minha casa ligou para mim à noite. Você está sabendo que bateram? Não sei de nada. Não, eu não ri. Eu simplesmente orei. Eu simplesmente peço para Deus converter eles.
abrir os olhos, porque diz que estão dentro da igreja, mas estão cegos. Entendeu, irmãos? Jó orou e teve vitória quando estava orando pelos amigos. Amigos que acusavam. Amigos que perguntaram o que é que ele estava fazendo. Quando eu estava passando prova com o meu esposo, irmãos, uma vez uma pessoa que se dizia profeta, virou para mim e disse assim: Deus mandou falar que você pergunte para ele o que você está fazendo de mal para você e seu esposo estar passando por isso. Eu escolhi cuidar do meu esposo, irmão, 7 anos. Eu escolhi não ter dia e nem hora para comer. Tinha dia, irmãos, que eu ficava 72 horas no pé de uma cama esperando ter uma vaga num quarto. Meu marido era cego e eu não podia sair dali nem para ir comprar um lanche. Eu comia aqueles biscoitos, água e sal que as pessoas me davam. Aleluia. E aí, eu vou fazer disso. Ai, eu sou tão sofrida. Eu via as irmãs dizer assim: ô Ana, você está passando prova e está bem? Aleluia. Eu já disse aqui, né? Aí, a mãe do pastor Carlos sabe. Quando eu não estou bem, eu não me arrumo. Mas agora eu mudei. Eu tenho que me arrumar sempre. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus sempre eu estou bem. O inimigo quer me aprisionar. Mas como Deus veio e quebrou os grilhões, por que eu estou mal? Eu posso até estar passando uma coisinha, mas eu sei que já eu vou ter a vitória. Tem hora, irmãos, que Deus me mostra umas coisas assim, aí eu quero fazer igual Sara. Né? Porque eu não vejo saída. Mas aí eu, Senhor, toma a minha mente. Sabe? Para aquilo não entrar. Porque a minha e a tua incredulidade é que faz com que eu e você não recebam as bênçãos que o Senhor determinou para mim e para você. É cargo profissional. Ainda que o inimigo te persiga, a vaga que Deus pôs ali é tua. E ninguém vai tirar você dali. O que Deus determinou para mim e para a tua vida, ninguém vai tirar. Aleluia. O inferno não pode prevalecer contra a mim e a tua vida. Aleluia. Sou eu que falo? Não. É Deus que fala isso. Então a gente não vamos nos conformar com essas coisas que estão acontecendo. Igual a pastora falou aqui. Eu também vi um caso que a mulher levou a criança lá para passar no médico. Esses bebezinhos aí. É igual o meu primeiro pastor, o Cross. Ele chamava o demônio, era de Cross. Aleluia. Quer dizer, a gente não pode nos conformar. Não é só assim, não é só a criança, não é só um bebê parecendo com gente que eles estão fazendo de criança. Tem muitas pessoas que cuidam de um macaquinho, de um cachorro, de uma cobra. Eu conheço um moço, ele tem 50 e poucos anos, ele tem 3 cachorros. Dorme na cama com ele. É como se fosse filho. Quando a gente pergunta, ele fala assim, os meus filhos. E a gente tem que falar. Sim, ele vai fazer o quê? Aí eu oro, Jesus, liberta. Porque ele gasta tanto com aqueles cachorros. Olha, nós aqui orando pelas pessoas que estão passando fome. A pastora levantou o clamor e eu estava falando para o Senhor. Senhor, tu mandaste maná do céu para aquele povo no deserto. Tu pode suprir a necessidade desse povo. Aleluia, mandar maná. Nós temos que crer que Deus pode todas as coisas. Só Deus pode transformar. Fazer com meus neurônios. Aleluia. Transforme-se. Aleluia. Coisas que a gente tem um dizer no mundo. Aquilo que não te mata te fortalece. Aleluia.
Não é isso? Eu posso. Através da palavra. Aleluia. Eu bebo água agora, daqui a pouco eu bebo água de novo. Aleluia. Eu passo o dia inteiro. Eu nem outro dia, eu até pensei em pôr a mão na TV, que nossa, era meia-noite, a TV estava ligada desde de manhã. Na pregação, no louvor. Sabe, irmãos? E é tão lindo como o Espírito Santo trabalha, que eu já falei aqui, né? Às vezes eu estou ouvindo um louvor, pula para um bem, sabe? Que fala comigo. E outro dia aqui à tarde, eu falando, até quero corrigir, que eu disse assim, que um louvor era a verdadeira palavra, não era isso, né? Aleluia. Um louvor é uma verdadeira pregação. Aleluia. Tem hora que entra, né? Aleluia. E trabalha de maneira especial e sobrenatural. Aleluia. Então, irmãos, é bom a gente ler. Aleluia. Essa semana, né? Eu disse lá na garagem que eu tinha esquecido não sei o que dentro do carro, né? Eu até li aqui no culto de portas abertas. E ali, na hora que eu desci ali, eu já, antes de descer lá em casa, eu já digo assim, ai Senhor, me guarda, né? Me guarda, me livra, né? Aleluia. Porque o inimigo é sujo. E quando eu cheguei, o Senhor pôs aquele versículo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Sabe, às vezes você fica, manda um profeta, levanta alguém na igreja para falar comigo. Irmãos, olha aqui, a verdadeira profecia. Que ainda que junte todos os livros que são escritos na terra, não dá uma vírgula do que tem aqui. Quando eu leio, irmãos, não sou eu que tiro algo daqui. É Deus que tira de mim. É Deus que me mostra o meu eu. Era de madrugada, eu estava chorando aos prantos igual criança. Olhando para mim. E vendo as feridas que ele já curou. Porque não era para mim estar aqui desse jeito. Aleluia. Com as coisas que eu passei quando eu era criança. E aí, ele me trouxe a memória. Então tem hora que a gente prega alguma coisa e fala. Não é se fazendo de coitado. É para mostrar para a igreja que se Deus fez na minha vida, pode fazer na tua. Eu fui trancado em quarto escuro. Eu tenho um corte de faca no meu corpo que a minha madrasta fez. Ela me derrubava no chão, abria minha boca e eu tinha que comer. Quem sabe esse negócio dessa falta de apetite que eu estou orando a Deus, não já seja isso. Quando eu casei, irmão, quando a luz apagava de madrugada, porque tinha um abajurzinho, eu agarrava no meu marido aos gritos. Ele ia buscar a velha, eu ia atrás. Eu tinha medo de ficar dentro de casa sozinha até durante o dia. Por causa do que eu passei. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu fui nova e sou nova criatura. Aleluia. Deus me renovou. Deus me tirou. Eu era uma pessoa vingativa. Aí, hoje em dia, tudo que eu passo, ele calada. Aí eu, Jesus, é o Senhor que me justifica. E ele sou eu. Então fica quieta. Sabe? A minha mente está transformada em Cristo. Aleluia. Eu sou nova criatura em Cristo. Aleluia. Então, eu não passei aquilo para mim ficar, mas, né? Para mostrar que Deus faz. Não é que Ele pode, Ele faz. Ele não só fez no passado. Quando Deus alertou que o discípulo ia negar Ele, Ele deu um alerta. Você viu que no dia que a pastora falou aqui, ela disse assim, vigiai. Porque essa palavra pode não ser para hoje, pode ser para amanhã. É verdade, irmãos. Não é? Estamos vivendo nos dias maus.
Não estamos para brincar de crente. Sabe, eu vi uma pregação de uma moça, gravou um vídeo, que ela acordou igual eu estou acordando de madrugada. E ela disse assim, o que é que eu vou fazer? Eu não prego na igreja, eu não tenho oportunidade. Ela gravou um vídeo e pôs. Sabe, Jesus perguntando. Uma moça ia casar, tipo uma parábola. E aí ela disse para o noivo, ó, eu vou casar, mas eu tenho um ex que eu tenho que ficar 5 dias do ano com ele. Era uma das condições. Com o outro, ela disse que tinha que ficar mais, não sei quanto tempo. E foi ali, aí depois o rapaz disse assim, não, desse jeito eu não aceito. Né? E aí ela leu em Deuteronômio que diz, se eu estiver nele e as palavras deles em mim. Quer dizer, irmãos, às vezes a gente não dá nem 10%. Isso eu ouvi de madrugada. Deus trouxe para mim. Às vezes eu não dou 10%. Jesus e Deus não é para me dar 10%. Ele é para ser a primícia. Ele mandou o filho dele vir aqui na terra. Como a Ritinha costuma falar, eu merecia, não, eu mereço o inferno. Mas o olhar dele lá de misericórdia, né? Mandou o filho e falou, deixa eu resgatar. Aleluia. Porque ele não me criou e criou você para nós ficar aprisionados nas mãos de Satanás. Mas renovar a minha mente. Renovai-no, aleluia, a vossa mente para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes a gente fica perguntando, eu mesma pergunto, Jesus, qual é a tua vontade para a minha vida? Buscar, irmãos, em primeiro lugar o reino de Deus, sabe por quê? Carro, casa, sabe, de vez em quando as pessoas, por que você não troca logo esse carro? Porque, sabe, eu me lembro quando a igreja era pequena, mas você fica aí nessa igrejinha, vai para uma igreja maior. Irmãos, eu não estou atrás de, né? Eu vi minha filha faleceu, teve coisa de dentro da casa dela, irmão, que se eu não tirasse, tinha ido tudo para o lixo. Depois que o marido arrumou a outra. Entendeu? Teve um monte de coisa que ainda bem que quando viajaram, eu fui lá e pus na minha casa. Mas teve muitas coisas que eu chorei lá com a faxineira, sabe por quê? Estava para ir para o lixo. Aleluia. Então, nós estamos atrás do quê? Nós estamos nos últimos tempos. Né? Deus tem nos alertado. Por quê? Quem me guarda, quem me livra, quem me reveste, quem me fortalece, aleluia, quem me deixa de pé, quem que provê o meu pão hoje ou amanhã? Deus, né? A Mara acabou de pregar aqui, é Deus que abre a porta, sabe? Ele não dá uma prova maior do que eu e você podemos suportar. Eu digo, irmãos, por experiência. Eu me lembro que quando meu esposo estava doente, tinha dia que ele estava atacado, e ele era internado na UTI, tomava muito medicamento, e medicamento um com o outro, você sabe que é uma droga. E aí a médica dizia, Ana, pelos primeiros dias, assim que ele tiver alta, ele vai ficar bem agressivo. Ele realmente ficava, mas Deus é sábio, ele não enxergava, e eu e meus filhos podiam sair fora. Aleluia. E ele dizia assim, você pensa que eu vou morrer agora? Eu ainda vou viver uns 30, 40 anos. Pensa bem. Quantas vezes de madrugada, irmão, eu tinha que sair correndo, chamando os vizinhos, ele convulsionando, para me ajudar a pôr no carro, para me levar. Eu dirigia com ele, convulsionando. Ninguém ia comigo. O irmão dele dizia assim, ó, morava ali naquela casa da frente, que vocês passam em frente à porta. Ajudava os vizinhos a pôr no carro, porque ele pesava 103 quilos, mas dizia assim, não vou com você não, que lá você tem quem ajude. E sabe que Deus preparava?
os seguranças do hospital já me conheciam. Quando via eu piscando o carro, chegando, dizia: Ana, pode deixar. Pegava, trazia a maca, ponhava, pôr o carro no estacionamento, que a gente leva lá para dentro. Está vendo? Sabe? Eles até podiam ter o intuito de fazer o mal. Mas a palavra que era liberada, aleluia, Deus trabalhava. Aleluia. Deus via a minha necessidade. Irmãos, eu cheguei a dirigir, chegar lá no hospital com a pressão 6x4. Não foi só uma vez, duas, três. Eu perdi a conta. E sabe, eu puxava o freio do carro. Eu dizia: Senhor, mas não tem nenhum carro na minha frente, não tem buraco nenhum. Por que eu estou vendo? Eu olhava para o céu e dizia assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas teve vezes, irmão, de eu ver que eu ia desmaiar dentro do elevador. E eu dizia: olha, estou indo lá para o segundo andar. Aí as enfermeiras me socorriam. Quando eu via a enfermeira, a médica: Ana, eu já não disse nada. Sabe, eu não tinha ninguém para ajudar. Então, eu tive que passar por aquilo. Para quê? Para Deus mostrar o poder dele na minha vida. Aleluia. E se ele fez na minha, ele faz na tua. Você não nasceu com vício. Aonde você está não agrada a Deus. Então, sai. Ai, por que tudo que eu começo a fazer não dá certo? Porque a mente não está renovada. Então não vai comer o melhor da terra. Eu só fico dizendo lá em casa: Senhor, eu como o melhor da terra. Aleluia. Aí, irmãos, eu chego, eu amo fruta. Aí vou ali no roça, eu não gosto de ir na feira. Aí compro aquele monte de fruta. Chego, oro, abençoo todas as frutas. Sabe? É o melhor da terra. Glória a Deus. Hoje em dia, Deus me deu. Eu posso comer o que eu tenho vontade. Deus me deu isso. E Deus usava umas pessoas e dizia assim: Ana, Deus manda te dizer que quando você terminar essa prova, você vai ficar tipo assim, ó, na beira do mar, numa rede. Aí teve umas vezes que eu disse: ué, Jesus, mas cadê o mar e a rede? Aí o Senhor: e a vida que tu tem não é boa não? Tu não trabalha. Tu não trabalha, todo mês teu dinheiro está lá. Irmão, o ser humano tem a possibilidade assim, né? De ficar olhando para as coisas ruins. Vamos olhar para o lado bom. Sabe, aquela Ana frágil, que tinha medo de tudo, né? Deus libertou. Quando eu desci as águas, irmãos, Deus é tão bom que você veio lá em Campo Grande. Aí eu tive que voltar. Meu marido perdeu a visão, nós tivemos que entregar a casa. O homem morava no Japão, queria a casa, ele cego, eu tinha que vir para uma casa que ele conhecia. Né? Sabe? Para me mostrar que Deus realmente tinha me feito uma nova criatura. Quando eu mergulhei, veio uma nova criatura. Aleluia. Então, renovar a minha mente e a tua mente. Aleluia. Deus é tão bom, irmão, que, ó, uma metamorfose, um novo ser, uma nova criatura, eu posso ser em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, vamos, aleluia, só, olha, experimentar qual a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, que você neste momento ponha tudo assim que, aleluia, você acha, né, que está preso da sua vida, que eu vou estar orando, aleluia, para Deus, aleluia, trabalhar, libertar, quebrar as cadeias, porque Ele já mandou o Filho dele. Amém? Deus maravilhoso e santo, Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento a sua igreja. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar, que o Senhor venha, Senhor, através da tua palavra, Senhor, libertar. Pai, quebra os grilhões, quebra as correntes, quebra as cadeias, Senhor, aleluia, e nos dá vitória, Pai. Deus,
nós temos, Senhor, posto a nossa mente, Senhor, que o Senhor venha, Pai, transformar, aleluia, porque só o Senhor tem este poder. Deus, que o Senhor venha moldar, Senhor, e fazer, Pai, segundo o teu querer, Pai, e o teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Amém.